Você teve um dia daqueles. Tá cansado, tá exausto, foi difícil. A verdade é que, quando você tá tão cansado assim, as coisas ao seu redor, por mais que você conheçam, parecem diferentes. Você desce do metrô, do ônibus, do carro, tanto faz. E você se dá conta de que enquanto você caminha pela rua, você viu uma coisa que sempre teve ali, mas que você nunca percebeu. Você vê um orelhão, por exemplo. E você fala, olha, será que ainda funciona? Quando você tira o telefone do gancho... Por que você tá ao redor de uma floresta interminável e sem fim? Por que as estrelas brilham em padrões que parecem conversar com você? Por que a sua sombra tá levantando? Meu Deus do céu, por que tem um gorila gigante com pelos flamejantes correndo na minha direção? Ah! Hoje, eu tenho uma coisa muito especial pra falar pra vocês, porque essa descrição, você acabou de passar por um portal do meio. Seja bem-vindo a Etmos RPG. Oi, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem ou não se lembram, eu sou Rafa Reis. E, gente, eu escrevi um livro! Porra! Eu demorei muito pra gravar esse vídeo. Provavelmente, se você já me acompanha nas outras redes sociais, você já viu eu falando um monte de coisa sobre isso. Quando esse vídeo for ao ar, talvez você até já tenha visto eu em outros podcasts falando sobre isso. Mas, enfim, eu demorei, eu enrolei, mas eu tô aqui agora. Eu queria o livro físico na mão, mas eu ainda não tenho o livro físico na mão. Mas ele tá por vir e, meu Deus do céu, eu tô muito empolgado com isso e eu quero poder compartilhar isso com vocês. Sim, eu, Rafa Reis, sou autor de Etmos RPG, publicado pela editora Balde Galáctico. Ele é tanto um sistema de jogo quanto um cenário, e eu tô aqui pra poder te contar sobre isso tudo, um pouco de como que foi o processo editorial, como que foi, sabe, desenvolver o cenário, contar um pouquinho do sistema. Não vou entrar em muitos detalhes sobre o sistema, porque aqui, lembrando que esse canal é justamente foco sobre criação de mundo e literatura, então eu quero focar justamente nesses pontos, mas a gente vai, obviamente, tocar sobre sistema ainda assim, beleza? E eu tenho coisas bem interessantes, na verdade, pra falar sobre sistema. Então, gente, antes de qualquer coisa, deixa eu prefaciar aquela conversa toda com o que caralhos é Etmos. Se você dropou aqui, se você não viu em nenhum outro lugar, se você não assistiu a campanha Ausentes, vai assistir a campanha Ausentes no canal da Távola Prods, tá rolando lá uma campanha sobre Etmos, tá legal pra caralho. Então, se você não assistiu nada disso, eu tô aqui justamente primeiro, vamos prefaciar e te contar o que é Etmos RPG. Etmos RPG é justamente sobre linguagem, magia e criatividade. Aqui você vai utilizar das mais de 80 diferentes partículas de um idioma mágico, Etmos, para poder criar a sua própria magia, o seu próprio efeito ali na hora, com o que você quiser, com a sua intenção, lógica e criatividade determinarem. Dentro desse jogo, você, jogador, vai embarcar no papel de um orador, um mago, como a gente chama dentro do cenário, que ele sabe e tá aprendendo a linguagem Etmos pra poder, sabe, concatenar a magia e criar as próprias frases mágicas e fazer a magia que ele quiser na hora. Aqui a gente não tem como propósito de que você aprenda as magias, sabe, e coloque ela sempre a magia A com efeito B e consequência C. Se você está acompanhando o canal, você sabe provavelmente que eu tô falando de um sistema flexível de magia. E aqui então é justamente essa a proposta, um sistema flexível de magia com base em um idioma vivo, funcional para a criação de magia. Você não vai só falar Avada Kedavra, você não vai só falar Abracadabra, você não vai só falar Presto, você não vai só falar alguma coisa que pode ser uma palavra que não tenha sentido nenhum e a coisa vai acontecer sempre a mesma coisa. Não, 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 não. Você cria a sua própria frase mágica. E eu vou entrar nesses detalhes, beleza? Pois bem, em contrapartida ao sistema de jogo, Etmos ele também é um cenário de fantasia urbana. Nossa, será que eu fiz um vídeo de fantasia urbana no canal antes, em preparação para poder falar sobre Etmos? Pois bem, o fato é justamente esse. Então, um cenário de fantasia urbana com um mundo dividido entre dois mundos paralelos, aqui chamados de mundano e fantástico. O mundano, exatamente como a gente conhece, tipo, na história regular do nosso mundo, todas as coisas que aconteceram da nossa história regular até o ano atual que a gente tem, aconteceu. Ou se for passar de 2025, tanto faz. Em outro lado, em contrapartida, nós temos o mundo fantástico, que é justamente de onde a magia surge, é o caótico, é o abstrato, é o mundo dos sonhos, se você quiser colocar dessa forma. Tanto faz. O ponto aqui então é justamente essa divisão entre esses dois mundos. Um mundo impacta no outro, e eles apenas, digamos assim, conversam, tangenciam-se através de fenômenos chamados de portais do meio. Um portal do meio é um fenômeno, uma porta transitória que abre um local através da percepção de uma sociedade. O exemplo que eu dei no comecinho do vídeo de hoje sobre aquele orelhão,
locais na nossa sociedade que estão no meio da gente, de uma comunidade, mas que nós, enquanto povo, uma grande parte da sociedade, ignora, releva, não vê, opta por não ver ou simplesmente esquece que tá lá, ele torna-se um local do meio. Pensa no exemplo que eu dei do orelhão. Quantos orelhões você conhece na sua cidade? Mas, cara, eles estão lá. Ou aquele ponto de ônibus que o ônibus sempre para, ninguém nunca sobe, ninguém nunca desce. Aquela sessão de cinema cult terça-feira à noite. Sabe? Todos esses locais onde eles são ignorados e não vistos, mas que estão no meio da gente, tornam-se um portal do meio. Pega o telefone, desce no ponto de ônibus, senta na cadeira da sessão de cinema e aí de repente você é transportado para um mundo fantástico, onde tudo pode acontecer. No mundo fantástico, as pessoas elas vêm ter contato com seres fantásticos, com a magia, com eu esqueci a palavra, viu? Todo vídeo. Eu sempre tenho que esquecer uma palavra em algum vídeo. Com o inesperado. E ali, você, por conta desse contato que existiu desde sempre, começa a surgir o nosso folclore. Veja bem, o exemplo que eu dei do gorila de pelos flamejantes, só o que faltou eu falar é que as pernas dele são invertidas. Então, um ser de pernas invertidas pegando fogo, esse é o nosso Curupira. Talvez outras partes do nosso folclore tenham surgido através de contato inadvertido com o fantástico. O boitatá, o saci, a caipora, a iara, o corpo seco e até mesmo ao redor do mundo inteiro. Deuses e mitologias surgiram através do contato com o mundo fantástico. E assim, as histórias vão se criando e a mitologia, o folclore e as lendas urbanas atualmente vão se formando dentro do mundano. A verdade é que tem algumas pessoas que foram pro fantástico e ficaram lá. E lá eles ouviram ecos de um diálogo, uma espécie de idioma cantado pelos ventos, apenas ecoante, aparentemente sem sentido, mas que o mundo reagia a esses ecos. As pessoas eventualmente viriam a descobrir que esses são ecos do diálogo criador. Duas vozes que conversavam na gênese de todas as coisas e criaram tudo. Ouvindo esses ecos, as pessoas elas começaram a padronizar e entender eles como palavras, como um idioma quebrado, feito de retalhos. A partir daí surgiu Etmos. E os humanos e fantásticos que compreendiam ele, aprendiam que dava para fazer magia. As suas palavras interagiam com o mundo. Então, forma-se institucionalmente a linguagem Etmos e escolas ao redor do mundo são formadas para ensinar as pessoas sobre o idioma e como utilizá-lo e como conviver em ambos os mundos, nessa realidade dividida e cheia de dualidade. Então, forma-se dentro da América Latina, especificamente no Brasil, Brasilis, uma das maiores, grandes escolas mágicas do mundo que atende toda a América Latina, recebe alunos assim, sabe? Até mesmo de fora do país, com intercambistas e assim, instituições top de linha, professores reconhecidos mundialmente. E sempre, claro, com novas e novas turmas sendo abertas para receber e formar novos oradores na nossa querida Brasilis. Esse é o cenário de Etmos RPG. Eu quero deixar muito claro que eu não sei quando esse vídeo vai ter sido lançado. Eu não sei se quando o vídeo lançar já vai estar disponível para venda. Eu não sei como que vai estar exatamente a cronologia da coisa, porque o livro, nesse exato momento, enquanto eu gravo esse vídeo, ele tá sendo impresso, ele tá na tiragem oficial da gráfica. E assim, deu um monte de coisa. Nossa, cara, se eu for começar a falar para vocês das coisas que deu com a gráfica, cara, a gráfica pegou fogo no meio do processo todo, sabe? De todo o processo editorial. Foi uma loucura. Mas ele já está sendo impresso, já está sendo a tiragem, ele não vai ter financiamento coletivo, ele não tem pré-venda. Quando ele aparecer, vai simplesmente assim, comprar, frete, recebeu. É nóis. Então, eu não sei exatamente quando vai, então eu não tenho uma data pra eu poder falar pra vocês, porque eu não sei como que a cronologia toda vai funcionar. Mas, se você quiser conhecer essa obra, procure no site da editora Balde Galáctico. Eu vou pedir pra Bru deixar aqui em algum lugar o link ou um QR Code, ou sei lá como vai funcionar, pra estar aqui no vídeo em algum lugar pra vocês poderem ter acesso a isso e conhecer essa obra, além, claro, do que eu vou contar aqui pra vocês de como que Etmos funciona. E entrar em alguns detalhes, né? Eu falei pra vocês, então, sobre um sistema de magia baseado em linguagem. Rafa, what the fuck? Que porra é essa que você tá falando? Então, se você voltar em alguns vídeos aqui do canal, você vai ver um vídeo em que eu tava falando, e que eu falo diversas vezes sobre sistemas de magia. E aqui no caso, eu vou explicar pra vocês só superficialmente como que é a diferença de um sistema de magia flexível e um sistema de magia rígido, e o espectro que existe entre essas coisas. Em linhas gerais, um sistema rígido de magia, ele utiliza da ideia de que
magia é quase como ciência. Você faz ação A, você tem resultado B e sempre a consequência C. E sempre as mesmas limitações. Funciona sempre tipo assim, tira e queda, sabe? Do outro lado do espectro, a gente tem um sistema flexível de magia, onde ele é totalmente aberto, onde ele é totalmente interpretativo, onde ele é mais temático do que regrado. Dentro desse espectro, sistemas de magia, e quando eu tô falando de magia, sistema de magia, entenda que eu não tô falando especificamente apenas sobre magia. Qualquer obra que tem poderzinho, por exemplo, tipo Star Wars tem um sistema de magia, tá ligado? Então, qualquer obra que tenha poderzinho se enquadra em algum lugar nesse espectro de sistemas de magia. E tem obras que têm mais de um espectro de um sistema de magia dentro dela mesma. Por exemplo, o Nome do Vento. O Nome do Vento ele tem 2 sistemas de magia. A simpatia, que é bem mais rígida, e a nomeação, que é muito flexível. E aqui eu cito o Nome do Vento porque é justamente uma das minhas principais referências para Etmos, que é o sistema de nomeação em Nome do Vento, que vem do princípio da nomeação, que eu já falei em outro vídeo, Rumpelstiltskin, já falei isso em outro vídeo. Então o ponto é, aqui a gente está falando sobre um sistema flexível de magia baseado em linguagem. Quantas vezes a gente não vê em outras obras alguém falando uma magia, bradando alguma coisa e alguma coisa acontece, mas o que aquilo quer dizer? O que significa? Como que chegou naquela construção? Em Etmos RPG, a ideia é justamente essa. Esse idioma, Etmos, ele é reduzido, eu consegui reduzir a ideia a que toda magia ela pode ser resumida em o que a magia faz e o que ela afeta. Qualquer magia, se a gente for ser reducionista, ela sempre volta nisso, porque ela faz o que ela afeta. Então, em Etmos, eu trouxe isso. Mas eu também amarrei ele com a língua portuguesa. Função, que é uma partícula dentro do idioma Etmos, é um verbo. O que a magia faz. Enquanto o objeto, a partícula objeto, ela é justamente o que a magia está afetando. Correspondente a um objeto da língua portuguesa. Então, por exemplo, se a gente pega de Harry Potter a magia Lumos, você simplesmente brande a varinha e faz luz aparecer. O que você está fazendo? Criando luz. O que está sendo afetado, a varinha, ela está fazendo a luz aparecer. Em Etmos, a gente traz essa ideia para função e objeto. Verbo e objeto. Então, EV, invocar, e L, elemento, eveli. Se for seguir o mesmo exemplo que eu acabei de dar sobre magia Lumos de Harry Potter, a gente tem a característica, que é justamente refinamento de magia, Lum, eveli, Lum, invocar, elemento, luz. Eu vou dar um outro exemplo, que é o exemplo que eu sempre dou. Se você viu algum outro podcast falando de Etmos, você já viu dando esse exemplo várias outras vezes. Que é Eveli Quan, invocar elemento água. Perceba que, quando eu falo invocar elemento água, eu estou descrevendo pro mundo o que vai acontecer. Correto? Eu estou invocando água. Mas você percebe também que isso pode acontecer de diversas formas diferentes? Eu posso encher um copo d'água. Eu posso fazer chover. Ou eu posso invocar água pressurizada forte o suficiente para rasgar um prédio inteiro de ponta a ponta. A frase, ela faz sentido com o que está sendo feito, com a magia, com a minha intenção. Mas é justamente essa palavra, intenção, que determina o que, efetivamente falando, a magia vai fazer. A frase, ela serve meio como de um manual de instrução. Quase como se fosse o conector entre lógica do idioma e magia, entre a criatividade do que você quer fazer. Calma que eu tive que fazer uma velha aqui pra beber minha aguinha, porque eu tô com sede. Então, o ponto aqui do idioma, ele é justamente esse. E a brincadeira do sistema de RPG é justamente essa. De você conectar função, objeto e característica para poder fazer uma frase inteira para, na hora, através das partículas que o seu personagem tem conhecimento, você fazer a brincadeira que você quiser. Função e objeto se conectam e formam uma única palavra, eveli. Ou, se eu quiser, por exemplo, eu quero invocar um animal, evali. Invoquei um animalzinho. Evali. Daí, digamos que eu queira fazer esse mesmo animal aqui, ele ficar com soninho. Ela já tá com soninho. Mas eu faço evali sisg, por exemplo. A característica, sisg, sono, serve como refinamento. Né, meu amor? Pois é, vai ficar aqui um pouquinho com o papai. Então, gente, esse é a base do sistema de Etmos. Essa é a brincadeira toda. Se você quiser conhecer um pouco mais, você pode encontrar a demo gratuita do jogo, que a gente chama de Baixe e Jogue, no site da editora Balde Galáctico, ou adquirir a versão completa do livro físico quando ele estiver pronto para ser vendido. Mas
o que eu realmente quero falar com vocês hoje é cenário. Porque aqui no YouTube, pelo menos, eu sou o cara do world building, eu sou o cara da criação de mundo, então o sistema de magia ele é legal pra caramba, e eu acho que, assim, francamente, é o grande diferencial, mas aqui eu quero falar sobre criação de mundo. E vamos falar sobre o cenário de Etmos RPG. Só um minutinho, deixa eu só ler minha anotação aqui pra minha Carmen. Que aqui sem óculos não dá, né? Mas é que você ficar de óculos o tempo inteiro, ó, tá vendo aqui? Ó, não dá, fica com muito brilho, não dá. A Bru vai cortar isso? Não, acho que não. Ela tá mostrando pra mim que não vai, não. Então, se você viu o meu vídeo falando sobre por onde realmente começar a criação de mundo... Gente, será que tá pegando a Pike dando um resmunguinho dela? Bru, pegou a Pike dando um resmunguinho dela? Que amor! Ai, que amor! Eu vou voltar. Se você viu um vídeo anterior aqui no meu canal, onde eu tô falando sobre por onde realmente começar a criação de mundo, você sabe que eu não vou direto pra parte material, pra parte materialista. Eu tenho a tendência a falar primeiro de ambientação, a tendência a falar sobre conflito e a tendência a falar sobre experiência proposta antes da gente começar a analisar de fato a parte materialista da ambientação, do cenário. Então aqui, eu não vou fazer diferente, eu vou analisar pra vocês qual que é a experiência de Etmos. E aqui no caso, então, quando a gente tá falando sobre a experiência de Etmos RPG, eu vou colocar várias coisas, porque a primeira dessas experiências é a de que eu quero que você se sinta como um aprendiz de feiticeiro. Eu quero que você se sinta como aquela pessoa que tá estudando magia, que tá tentando entender como que magia funciona, e dentro do processo de entender, significa você criar as suas próprias habilidades, cometer seus próprios erros e fazer suas próprias magias. Eu quero te dar liberdade criativa para que você consiga lidar e abordar o problema e a forma como o seu personagem manifesta a própria vontade no mundo através dos seus próprios poderes. Porque eu cansei de ver histórias e jogar jogos em que eu falo, porra, mas eu podia ter resolvido isso dessa forma. Por que ninguém nunca cria uma magia nova? Por que essa coisa tem que sempre funcionar exatamente desse jeito? Então, o objetivo de Etmos, a experiência, é de que você se sinta assim, como um mago, um orador, aonde as suas palavras têm o poder de mudar o mundo, e você pode justamente criar a magia que você quiser. Então, a partir disso, a gente já começa a ter também uma delimitação dos conflitos propostos, porque pensa comigo, se eu tô falando que as suas palavras elas conseguem mudar o mundo, e se eu tô falando também que eu tenho um cenário de fantasia urbana, que eu tenho 2 mundos divididos, os conflitos eles vão girar muito ao redor disso. Das suas palavras, da sua percepção, da forma como você vê o mundo e como que o mundo interage com você. Porque aqui, dentro de Etmos, ele não é uma obra pra ela ser, assim, sabe, mega densa e mega dramática e cheia de, assim, de terror e suspense e drama. Ela pode ser, mas ela não necessariamente é por natureza. Porque aqui, eu quero que você tenha liberdade pra explorar, pra descobrir. E aí é onde está o conflito. O motor de conflito de Etmos é exploração, é descoberta, é desvendar o mundo, os mistérios dele. E a si próprio, por que não? Veja bem, linguagem ela tem a ver com expressão. A forma como nós, aqui no Brasil, nos comunicamos através do português que utilizamos, permite a gente e convida a gente a engajar com as outras pessoas e com o mundo de uma forma específica. Um alemão, por exemplo, ele vai engajar com o mundo de uma forma relativamente diferente porque o idioma dele é diferente. A forma como a gente interage uns com os outros é extremamente diferente por conta disso. Linguagem, muitas vezes, propicia cultura, da mesma forma como cultura impacta em nossa linguagem. E se a gente está falando de idioma, eu tô falando que aqui também vai ser um motor de conflito. Então essa descoberta de mundo, essa nova percepção, essas novas culturas, tudo isso assim, sabe, em conflito e colisão para você poder criar essa história de autodescoberta e mistério. Esse é o motor de conflito de Etmos. Então, a gente fala aqui também, é claro, de ambientação. Como eu já falei, como eu já pincelei, a ambientação de Etmos ela é uma fantasia urbana. Então, se você quiser voltar no vídeo em que eu analiso The Wolf Among Us, você pode ver eu falando sobre fantasia urbana, mas as pinceladas simples são de que fantasia urbana ela trata sobre familiaridade, de magia,
posta na familiaridade do mundo que a gente conhece. Então existe, tipo assim, orques, fadas, centauros, sátiros que vão num café beber, tomar um café, tomar um goró no barzinho, alguma coisa assim. É claro que isso é simplesmente uma coisa genérica de fantasia urbana que eu tô explicando superficialmente. Em Etmos, a gente traz a magia posta no familiar através dos portais do meio. Lembra o que eu falei? Que portais do meio são essas portas transitórias que acontecem nos locais da nossa sociedade que estão lá presentes fisicamente, mas que a gente se esquece, que a gente ignora, que a gente opta por não ver. Mas quando você pega o gancho do orelhão, de repente você é transportado para um mundo mágico. Pois é, ao redor do nosso mundo existem esses locais que, se você quiser dar uma ir um pouco mais fundo na referência, você pode começar a estudar sobre locais do meio e etc. Mas enfim, que existe magia entre a gente. Ela está lá. E existe um mundo fantástico e um mundano. E esses mundos, eles conversam um com o outro. Em Etmos, por exemplo, eu deixo bem claro no livro de que Raul Seixas, ele frequentou a escola de Brasília. E que outras pessoas você consegue pensar no nosso mundo que talvez tenham sido oradores. Ou fenômenos que aconteceram na nossa história por conta da existência do mundo fantástico. O folclore surgiu assim, a mitologia, as lendas urbanas. Um mundo, inclusive, interfere no outro. Aqui, nesse caso, o mundano, como ele é um mundo de concretude, ele é um mundo de ordem, ele é um mundo de mundanice, ele impacta no mundo fantástico de forma também concreta. As grandes mudanças geográficas e topológicas que acontecem no mundano refletem no fantástico. Então, por exemplo, grandes mudanças em florestas, ou terremotos, ou mudanças em corpos d'água, todas essas coisas, o fantástico ele reflete o mundano nesse sentido. Situações onde, por exemplo, muita liberação de energia física, como a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no fantástico foram ainda mais dantescas e a geografia do lugar foi permanentemente afetada por conta disso. Em contrapartida, o fantástico, como ele é um mundo de subjetividade e de abstração, afeta o mundano da mesma forma, através de subjetividade e abstração. Então, grandes movimentações de energia no fantástico, grandes movimentações de emoções afetam o fantástico. Aqueles surtos de criatividade, quando os gregos antigos falavam sobre musas e divas, eles estavam falando justamente sobre que eles foram inspirados pelo fantástico. Ou até mesmo em tragédias, como por exemplo a queima da Biblioteca de Alexandria ou a Grande Depressão de 29. Todas essas coisas foram movimentações de energias no fantástico que impactaram as pessoas vivendo no mundano. No entanto, esses mundos, eles não... Ou melhor, o mundano não sabe da existência do fantástico. E ele deve ser mantido assim. Porque pelo menos é assim que os fantásticos preferem e que o governo fantástico quer manter isso tudo. É para isso, então, que o mundo fantástico, o governo fantástico, estabeleceu esses profissionais, por assim dizer, chamados de buscadores, cuja missão é justamente garantir e assegurar que o segredo da existência do fantástico permaneça assim. Um segredo. Então, a gente pega isso tudo. Olha, tudo isso que a gente tá jogando ali assim no caldeirão, pra poder borbulhar e pra poder fazer essa sopa gigantesca que é Etmos. A gente tem um sistema flexível de magia, onde as pessoas utilizam das próprias palavras para alterarem o mundo num idioma mágico. A gente tem justamente esse cenário de fantasia urbana com dois mundos divididos, um secreto do outro, ao mesmo tempo que nós temos o governo fantástico querendo manter a existência secreta do negócio, criaturas fantásticas que de vez em quando vêm pro nosso mundo mundano, gangues fantásticas que existem aqui e ali, mas as escolas que ensinam os alunos e adolescentes que conseguem fazer magia, o motor de conflito entre liberdade e criatividade, expressão e descoberta do mundo e de si próprios e dos mistérios que existem ao redor. Tudo isso junta-se, você tira a tampa da panelaça e temos essa coisa que é Etmos RPG. E eu acho legal pra caramba. Eu quero falar pra vocês um pouco então sobre gênero da história, porque ambientação não precorre gênero. E eu também quero falar um pouco sobre filosofia de Etmos pra vocês, porque tudo isso faz parte. Quanto a gênero, a gente tá falando então sobre que muitas histórias diferentes, gêneros diferentes podem ser contados em Etmos. Você pode perfeitamente narrar uma história de aventura plena. Se você quiser até mesmo sair da escola e ignorar a escola pra contar uma história dentro desse cenário, você pode. Se você quiser contar uma história
de aventura na escola, fora da escola, um buscador correndo atrás de uma gangue mágica, ou de um ser fantástico que de repente foi pro mundano e ele tá surtando e desaparecendo e as pessoas precisam correr atrás pra garantir de que ele fique seguro. Ou você pode contar uma história sobre gangues mágicas que estão tentando subverter o governo fantástico, colocando ele como corrupto e como pervertido, por assim dizer. Todas as histórias de aventura são perfeitamente conduzíveis em Etmos. Mas você também pode contar as histórias que são as que eu mais gosto de contar Etmos, que são as histórias de mistério, as histórias de investigação, porque lembra que eu falei que um mundo impacta no outro, o folclore e as lendas urbanas? De repente tem pessoas sumindo em uma escola. Meu Deus, o que tá acontecendo? As pessoas estão sumindo, estão pessoas ficando doentes, ficando apáticas. E todas essas pessoas que ficaram apáticas foram encontradas dentro de um espelho. Você começa a investigar. E aí, de repente, você descobre que, sem querer, as pessoas toparam em um portal do meio e convidaram pro mundano a loira do banheiro. Ou um espectro espelhado, por assim dizer. E ela existe ali agora e tá raptando as pessoas e cooptando elas, os alunos, que falam o nome dela 3 vezes na frente do espelho, que seja. E aí, você tem uma história de investigação para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Nesse sentido, a gente consegue se assemelhar muito com um livro brasileiro do Manuel Bandeira chamado Os Caras. Você consegue fazer uma correlação com o próprio Supernatural, por exemplo, onde você está investigando os mistérios que acontecem desse convívio, né, e do contato de um mundo no outro. É importante notar também que um outro motor de conflito muito forte é de que tecnologia digital não funciona no fantástico e magia não funciona no mundano. Você precisa ter um jeito de circunvencionar essas coisas. No mundano, uma pessoa, um orador, ele só consegue fazer magia se ele estiver portando um totem ou dentro de um santuário. Um totem é um objeto individual que se sintoniza com uma única pessoa que permite ao portador dela conjurar magia no mundano a um custo maior de recurso, um custo maior de cansaço, de estresse. E também permite a um ser fantástico que esteja na posse de um totem existir no mundano sem que ele, metafisicamente falando, desapareça, seja jogado forçadamente de volta pro fantástico. Um santuário, inclusive, ele funciona como um totem, só que numa área. Ele pode ser artificial, que é feito através da criação de um totem, só que ao invés de se sintonizar com uma pessoa, se sintoniza com toda uma área, ou ele pode ser espontâneo, onde ele surge de forma espontânea, através também da percepção de uma sociedade. Só que ao invés dele surgir que nem um portal do meio de um local ignorado, não visto, esquecido, ele surge em um local que é lembrado, é visto, mas ele é evitado. As pessoas conscientemente evitam entrar naquele local. Pense naquelas casas abandonadas em que elas ainda existem lá, mas elas estão tipo abandonadas, destruídas e ninguém nunca entra. Ou nos locais onde é tido como tipo uma tragédia aconteceu, mas ele continua lá. Ou aquela viela à noite no meio, tipo assim, sabe, que claramente você vai ser assaltado se você andar nela, e então todo mundo evita aquele lugar. Ou, por exemplo, os trilhos do metrô, os trilhos do trem, você sabe que eles existem, só trem passa por lá, mas você não entra lá. Ou a sala dos funcionários, por exemplo. Todos esses locais constituem santuários espontâneos. Então, esses são os gêneros, pelo menos, que eu vejo em Etmos. É claro que a forma como tudo funciona, ele também convida você poder, sabe, contar histórias de terror, por exemplo. Porque, imagina o seguinte, você é um orador foda, porra, você é incrível, você é zica. Você, sabe, tem poder, as suas palavras mudam o mundo. E alguém te joga no mundano. Ah, tudo bem, eu tô no mundano, eu tenho o meu totem, tá tranquilo, tá suave, eu dou conta. E seu totem quebra. E aí você se dá conta de que você está sendo perseguido por gangues mágicas, por outros oradores ou seres fantásticos que estão na posse de um totem. Oh, ok. Ou você pode contar uma história também de terror, de, por exemplo, uma excursão escolar que foi ver um local de onde uma tragédia aconteceu e um ser fantástico putaço da cara decide sumir com o professor, rapta as crianças e joga todo mundo num local onde ninguém sabe o que está acontecendo. Essas coisas todas podem ser elementos que você pode utilizar para poder mudar o gênero da história que o cenário convida. Mas eu acredito que uma história de aventura, e mistério e investigação são os caminhos ideais para a gente poder contar as histórias em Etmos. Para além disso, eu quero
contar pra vocês algumas coisas, tipo assim, justamente linkando, né, as coisas que eu falo sobre lógica interna, sobre criação de mundos, sobre como que a gente pensa em histórias e gênero e ambientação nisso tudo. Por exemplo, algumas perguntas de lógica interna que tem explicações e que eu poderia fazer pra Etmos. Rafa, você tá falando que você tem um sistema de magia baseado em linguagem. As pessoas, elas conhecem simplesmente todas as partículas e podem fazer qualquer magia? Não. Não podem. Porque lembra, a linguagem ela é um retalho, ela é um recorte de um idioma muito maior. E esse idioma tem a ver com percepção de mundo e como que o mundo é alterado. Então uma pessoa, para ela adquirir uma nova partícula, ela precisa adquirir conhecimento sobre como que aquela palavra reage com o mundo. E como que o mundo faz reagir com ela. Tem a ver com percepção de mundo e cultura. Tem a ver justamente com compreensão de significado das coisas. Rafa, você disse também que existe escolas mágicas espalhadas pelo mundo inteiro. Qual é a parcela de população que existe dentro do mundo fantástico? Olha, o mundo fantástico em si existem muitos habitantes, a grande maioria deles seres fantásticos, habitantes do mundo fantástico. Sacis, iaras, curupis, boitatás, vampiros, lobisomens, leprechauns, eu poderia ficar o ano inteiro falando. Mas o mundano, menos de 1% da população mundana sabe da existência do mundo fantástico. São 8 bilhões de pessoas no nosso mundo, eu tô falando isso em 2025, então menos de 1% de 1 bilhão sabe da existência do mundo fantástico e ali habita, e ali vive. Rafa, qualquer pessoa pode conjurar? Sim. Qualquer pessoa pode conjurar. Não existe esse negócio, ai não, de a pessoa escolhida, ai não, eu tenho o dom mágico e ele não. Não. Todo mundo pode conjurar. Tudo que você precisa é conhecimento. É aprender sobre a linguagem e como que ela interfere no mundo. Ai, Rafa, mas isso não causa caos? Isso não seria, meu Deus... Sim! Seria! E é por isso que existe um governo mágico, e é por isso que existe a função dos buscadores, que são pessoas que vão justamente atrás para manter o segredo da existência do mundo fantástico para garantir que seja um segredo. Rafa, mas não existem então pessoas que se voltam contra o governo? É claro! Muitos deles se organizam em organizações chamadas de gangues mágicas, na maioria das vezes. Eles podem ser desde gangues como existem no nosso mundo, ou até mesmo organizações criminosas, e até mesmo células terroristas, por que não, que têm como princípio, como vontade, digamos assim, sobrepor o governo fantástico, escancarar as portas da existência do fantástico, ou até mesmo tentar governar sobre os mundanos. Nesse sentido, o cenário é o seu playground, você consegue fazer o que você quiser com isso. Então sim, é claro que é perigoso, é claro que as pessoas ameaçam essa existência, e as coisas existem num equilíbrio não dito, por assim dizer, entre o governo fantástico, entre as pessoas que habitam, os oradores, os seres fantásticos, isso tudo. Rafa, mas então você falou de escolas. O que são essas escolas? Menos de 1% da população sabe da existência. E desse 1% da população, uma porcentagem ainda menor são de pessoas em período formativo. Adolescentes, aqui no caso eu tô me referindo especificamente falando. Esses adolescentes, eles precisam aprender sobre o idioma e sobre como conviver nesses mundos. Como é uma porção reduzida de população, foram criadas escolas nos continentes para atender a essas pessoas. No livro, a gente não fala exatamente de quantas escolas existem no mundo, mas aqui eu tô falando pra você de que existem 13 escolas, 2 na América Latina, 2 na América do Norte, 2 na Europa, 1 na Oceania, 3 na Ásia e 3 na África. Então, totalizando 13 escolas mágicas ao redor do mundo. Certo? Então, cara, perceba como todos esses fatores de lógica interna, eles vão se conectando pra coisa ela ficar coesa. É claro que vai ter furo. É lógico que tem. Eu não tô falando que é uma obra perfeita. E olha, eu sou a melhor pessoa possível pra criticar Etmos, porque acredite, eu vejo muitos dos erros e eu queria ter aparado muitas arestas que ficaram, mas não tem problema. E eu vou comentar sobre algumas coisas aqui e ali, eventualmente. Agora, a outra coisa que eu acho muito interessante da gente analisar sobre lógica interna de Etmos é justamente como eu falei nos vídeos sobre fantasia urbana. No vídeo de fantasia urbana, você vai ver que uma das principais perguntas que eu levanto para a criação de um mundo de uma fantasia urbana é como que você reinterpreta a magia para fazer sentido num mundo que ela não existe? Como que a sociedade se mantém coesa com isso? E aí é por isso que eu tava falando que o mundo fantástico, ele precisa ser secreto, que
O Governo Fantástico faz um esforço pra manter secreto. E lembra, magia não funciona no mundo mundano, a não ser que você tenha na posse de um totem ou dentro de um santuário. Então a possibilidade da magia se manifestar ali ela é muito menor, mediada então mais pelos portais do meio do que pelos totens ou pelos santuários. E assim, o segredo se mantém. Ao mesmo tempo em que eu tô ressignificando pra você a nossa mitologia, o nosso folclore. Eu tô trazendo pra você de que não é apenas uma invenção da cabeça humana de uma sociedade. Não! As pessoas vivenciaram aquilo aconteceu, a vivência delas é importante. Como a vivência de todo mundo, na verdade, é importante no nosso mundo e é válida. E aqui também existe justamente esse fator de que é real. Claro, talvez reinterpretado, mas é real. E tudo isso se junta e se embola pra fazer essa coxa de retalhos que é o cenário de Atmos. Eu quero fazer um parênteses aqui, e talvez a Bru corte isso aqui. E assim, Bru, nesse momento eu não tô fazendo piadinha não, eu não tô sendo demagogo não. Se você realmente quiser cortar isso, corte, eu vou deixar ao seu critério. Que é o seguinte, eu vou colocar o elefante branco na sala, vou deixar ele evidente e vou tirar. Que eu quero falar de Harry Potter. E eu vou deixar muito claro aqui a minha opinião, eu já falei isso antes do podcast, que é, eu quero que a J.K. Rowling se foda. Eu quero acabar pra casa do caralho. E eu tô cansado de eu ter que falar isso em todo vídeo. Eu tô cansado de toda vez que eu tiver que citar Harry Potter, ou diversas pessoas que eu conheço que querem citar Harry Potter, ter que sempre abrir um meia-culpa, falar, não, então, porque eu gosto de Harry Potter, mas assim, dane-se a autora. Sim, eu tô aqui fazendo uma separação entre entre a obra e o criador, a obra e o artista. E parte do propósito da gente fazer uma escola mágica é de que eu queria entregar para as pessoas que elas pudessem se sentir representadas. Todo mundo é bem-vindo em Atmos e em Brasilis. Eu não quero que ninguém se sinta coibido de participar de Brasilis ou de jogar Atmos por qualquer motivo social que seja. Assim, se você é um preconceituoso escroto, você que se foda também, vai junto com a JK. Mas eu quero que todo mundo consiga se sentir respeitado e bem-vindo e recebido. Então, parte do objetivo com Atmos, sim, foi trazer pra vocês uma escola mágica em que vocês pudessem se sentir representados e não envergonhados por falarem que gostam de uma escola mágica. Vamos agora tirar então o elefante branco da sala? Bru, corta se você quiser isso tudo, tá? Fica à vontade, não me incomoda se você quiser deixar isso ou se quiser cortar, tá tudo bem. A Bru, ela literalmente, eu não tô com fone, mas eu ouvi a boca dela. Vai ficar. Tá bom, vai ficar então. Agora aqui, eu quero entrar em algumas partes um pouco mais técnicas. Se você quiser pular essa parte, se você viu já o que você queria saber e etc. Cara, eu vou agora falar de parte um pouco mais técnica sobre como que foi o processo editorial, sobre algumas curiosidades de Atmos, sobre como que ele surgiu, sobre as referências dele. E talvez aqui seja um momento total, tipo, porra, o Rafa só tá, sabe, amaciando o próprio ego porque ele só quer falar da própria obra e como que ela surgiu e as referências dele. Total, mano, é isso mesmo, velho. Se você quiser ficar, fica aí com nós, é nóis. Se não quiser também, de boa, irmão. Pode fechar o vídeo, tamo junto, se inscreve aí, é nóis. Primeiro, eu quero falar sobre as referências de Atmos. E eu já aludi ao fato de que uma das principais referências é o Nome do Vento. Quem me acompanha aqui já ouviu falando várias vezes que Nome do Vento é a minha obra favorita, e é mesmo. Na verdade, é o Temor do Sábio, é o livro 2, mas eu tô falando das crônicas do Matador do Rei. E justamente por conta de como o Rothfuss, ele... Primeiro que a prosa do cara é maravilhosa, não é tão boa quanto a do Dracon, mas é incrível ainda assim. E os sistemas de magia dele, cara, a simpatia e principalmente a nomeação foram coisas que me pegaram muito, porque eu sempre vejo, ou a maioria das vezes, eu vejo sistemas rígidos de magia, como as coisas do Sanderson, por exemplo. Mas quando ele trata a nomeação e da forma como ele trata a nomeação, cara, é fenomenal. Se você quiser dar uma olhada, por exemplo, no capítulo sobre como o Quoth, ele lida com a Feluriana, e a forma como ele invoca o Nome do Vento sem saber o que tá acontecendo, e o Rothfuss, ele vai descrevendo sobre como que ele utiliza das palavras, e o vento reage. É muito foda. E eu gostava muito disso. E aí foi quando eu comecei a brincar e brisar sobre um sistema flexível de magia. Algumas outras referências que existem aqui pra mim, no caso pra Atmos, e inclusive foi como surgiu o idioma a princípio. Foi, na verdade, um jogo velho, um MMORPG velho, chamado Tibia. Dei a idade aqui, mas é nóis. Sim, é um jogo que roda numa calculadora, provavelmente. Mas é. E dentro de Tibia existe um idioma mágico que ele
que dá pra... que eu, tipo, eu vi como ele funcionava, esse idioma mágico, ele fazia sentido, mas depois de alguns anos da empresa fazendo magias pro jogo, eles meio que cagaram um pouco pro idioma, tipo, a coisa parou de fazer um pouco sentido e ela é muito embrionária ainda. Então eu peguei o idioma e meio que, tipo, coloquei... assim, verdade seja dita, eu vi o idioma e falei, cara, eu acho que eu consigo fazer melhor. E aí eu peguei a ideia toda e ramifiquei e consegui traduzir, eu fui estudar linguística e fui estudar morfologia de palavra pra entender como que eu podia fazer as coisas se conectarem. E daí eu tive a ideia da função e do objeto e da característica dela se juntar, uma caralhada de coisa. Mas se você jogou Tibia e você vê uma certa proximidade com Edmos, não é por acaso, foi uma forte inspiração, foi uma forte referência pra começo da coisa toda. Algumas outras inspirações de Atmos, bem, obviamente aqui que eu tenho que falar sobre Fables do Bill Willingham, sobre o quadrinho, né, então o jogo também, The Wolf Among Us, que a gente já fez vídeo aqui no canal, justamente sobre essa coisa da diferença, né, de como que você conduz o mundo fantástico, o mundo mágico, a fantasia urbana. Aqui a gente vai ter algumas referências até mesmo sobre The Witcher, por exemplo, sobre a forma como o mundo de The Witcher ele lida com as magias que são feitas principalmente pelos bruxos, que na verdade são com símbolos, mas tem algumas referências que conseguem ser traçadas disso. Inclusive, então, falando sobre estudo, como eu falei, cara, antes de eu criar qualquer coisa, eu sempre vou estudar primeiro. Então, eu fiquei muito tempo estudando antes de começar a colocar Atmos no papel, tanto em termos de cenário quanto em termos de sistema de jogo, sistema de magia, efetivamente falando, porque eu fui estudar. Então, assim, como eu falei, eu já fui estudar etimologia de palavras, fui estudar morfologia de palavras. Eu não tô falando que eu sou um mega conhecedor disso. Inclusive, o editor do livro, Vinícius Ferreira Bart, mano, muito foda, ele foi escolhido pra ser o editor do livro porque ele é linguista, tá ligado? Então, justamente tem um carinho pra isso. Então, morfologia, etimologia, linguística de modo geral. Eu fui estudar como que funcionam sistemas flexíveis e rígidos de magia pra poder ter uma compreensão de até onde eu poderia e não poderia ir. Eu tive que estudar um pouco de game design também, por óbvio. E eu tô falando que eu fui estudar um pouco porque tem muito mais ainda que eu preciso conhecer sobre game design pra poder fazer isso funcionar. Então, tô falando um pouco porque tem muito mais a eu conhecer, mas eu fui estudar game design também pra poder fazer isso tudo, pegar outras referências de outros mundos de RPG. Fui estudar sobre como funciona a Mágoa, a Ascensão, fui estudar um pouco sobre o sistema do Nihilo, que é um sistema brasileiro muito foda também, inclusive. Fui estudar sobre City of Mist, porque City of Mist tem uma pegada de sistema flexível de magia que é fenomenal. Eu não estudei Ars Mágica, eu só fui descobrir a existência de Ars Mágica depois de Atmos ter sido criado, mas tem uma proximidade ali também, é óbvio. Eu acabei indo estudar muito sobre fantasia urbana e fui estudar, na verdade, sobre mitologia, sobre folclore, sobre como que a nossa mitologia é criada, sobre como que nós chegamos no nosso folclore. Eu estudei muito sobre o folclore brasileiro pra gente poder chegar, né, nessa coisa dessa junção e de como ressignificar as nossas histórias através de portais do meio. Eu fui estudar uma coisa que apareceu, na verdade, aleatoriamente na minha timeline uma vez, que foi um podcast do Mundo Freak, onde eles estavam falando sobre locais do meio. E, cara, que papo maluco que foi esse. E, tipo assim, eu pirei demais a cabeça ouvindo isso. Tipo, Sete Além, por exemplo, é um local do meio. Tem uma obra do Neil Gaiman também, que é justamente um local do meio, que vale muito a pena dar uma estudada pra entender, sabe, tipo, as referências e esmiuçar e desdobrar de onde as coisas de Atmos surgiu. E se a gente fala sobre estudo, a gente também fala sobre aprendizado, correto? Então, a primeira das coisas que eu aprendi aqui, e que eu preciso deixar muito claro, que vai diretamente de encontro à filosofia de Atmos, é de que como é difícil a gente fazer uma representação saudável e honesta de todas as coisas que a gente tá querendo representar. Porque fantasia urbana tem a ver com familiaridade. Só que o que é familiar pra mim, não necessariamente é familiar pra você que tá me ouvindo agora. Eu posso falar de um fator que seja sobre da minha vida, sobre a minha cidade, sobre a minha experiência, que não fazem sentido nenhum pra você. E principalmente quando a gente tá falando de um país continental, que nem é o Brasil. Então, assim, tem um cuidado, e eu não posso dizer que eu fiz o melhor trabalho perfeito de representatividade. Espero que tenha feito pelo menos um trabalho respeitoso com isso. E entendo em momentos em que provavelmente não fui, mas uma das principais coisas que eu entendi sobre isso é justamente a questão de perspectiva. Porque o que é familiar pra mim pode não ser familiar pra você, e o mesmo vale
para a linguagem. E todas essas coisas são refletidas na forma como eu tento conduzir tanto o sistema de magia quanto o cenário de Etmos. Para além disso, eu aprendi muito sobre sistemas de magia e principalmente sobre narrativa e como conduzir uma narrativa de sistema de magia. Porque quando você tem um sistema rígido de magia, a gente tá falando sobre você ter... Eu esqueci a palavra, de novo, a segunda vez no vídeo. Previsibilidade. E como previsibilidade ela é importante pra narrativa, para que a pessoa, o interlocutor, ele se aproprie do que tá acontecendo e ele consiga prever o que tá acontecendo. E como que isso é difícil fazer em um sistema de magia flexível, mas aí é onde eu inverto, porque ele não precisa necessariamente ser. Porque se você consegue explicar para o seu interlocutor o tema apropriadamente e você entrega para ele apenas pequenas peças temáticas de ó, a coisa funciona assim, assim, assim e assim. E como que você consegue fazer essas temáticas todas funcionarem? Eu vou contar um caos, tá? Eu vou contar um exemplo de uma mesa de RPG que eu joguei há muito tempo atrás, inclusive eu deixo aqui o abraço pro Thiago e deixo um abraço pro Fábio, que foram pessoas que, assim, mudaram muito a minha perspectiva de RPG. Cara, na época da faculdade, porra, mais de 12 anos atrás. E... que eu tava jogando uma vez e o meu personagem... não tinha um sistema propriamente dito, mas o meu personagem naquele jogo, ele tinha um poder relacionado com dor. A temática do personagem era a dor. A gente tava jogando na época da, sabe, da Idade Média. E o meu personagem, mano, ele era um cara horrível. Ele era um torturador. E o poder dele tinha a ver com dor. E enquanto a gente tava jogando no meio da campanha, eu lembro que a gente encontrou um gigante morto-vivo que tava, sabe, atacando a cidade, atacando os aralhos. E de algum modo eu me conectei com aquele personagem. E eu senti a dor que aquele morto-vivo tava sentindo. Porque tinha um outro personagem, um outro mago, um necromante que tava controlando ele através da dor. Sabe, como se ele estivesse segurando aquele gigante morto-vivo, aquela amálgama. E eu virei pro cara e falei assim, irmão, ele tá sentindo dor, né? Sim, eu me conectei com ele, não conectei? Conectei. Demorou, eu vou pegar uma faca, vou enfiar na minha mão, vou girar, eu quero sentir dor. E eu quero tirar a faca. E quando eu fui começar a explicar que o símbolo de tirar a faca era justamente pra cortar a ligação através da dor que o necromante tinha com o morto-vivo, o narrador tinha entendido o que eu queria fazer. E eu voltei pra isso enquanto eu tava criando Etmos, enquanto eu tava estudando magia flexível, que é... olha a força de uma temática. Eu fiz um simbolismo, eu fiz uma ação simbólica e alegórica, conectada apenas com a situação através do tema. Mas ele entendeu, e a cena deu certo, e ela foi legal, porque a gente utilizou dessas coisas que não são regras, são apenas, sabe, linhas que você conecta e amarra pra fazer isso tudo funcionar. E a partir daí é onde eu comecei a ter a ideia de que, cara, se a gente consegue utilizar de linguagem, e linguagem é compreensão de mundo, e percepção, por que a gente não consegue fazer idioma? Se eu consigo afetar você, uma pessoa, por exemplo, quer ver eu afetar a Bru nesse exato momento? Bru, mexe aqui na tela, de algum jeito. Faz alguma coisa aqui na tela. Coloca eu vestido de palhaço, coloca a imagem de um mamute aqui, tanto faz. Mexe alguma coisa. Percebam como, eu pedir pra Bru fazer alguma coisa, ela fez. Eu afetei ela. Então, e se as minhas palavras pudessem afetar o mundo? E se eu pudesse conversar com o mundo da mesma forma como eu conversei com a editora? E todas essas ideias foram coisas que eu fui aprendendo sobre como lidar com magia flexível. Aqui também eu começo a falar... Vou começar a falar um pouco sobre o processo editorial, né, de Etmos. E aqui a primeira coisa que eu quero deixar, e eu vou deixar assim registrado pra todo mundo ouvir todas as vezes que for ver esse vídeo, que é eu quero deixar um agradecimento imenso a como foi o trabalho com o processo editorial com a Balde Galáctico. Porque a Balde é uma editora nova, e se você tá vendo esse vídeo no futuro, em 2025, é uma editora nova. E foi muito bom, foi muito gostoso o processo editorial com eles, porque eles respeitaram muito o meu tempo. É claro, eu entreguei tudo que eu podia no prazo, certinho. E eu, Rafa, trabalho com prazos reduzidos e entregas reduzidas. Ou seja, não me dá um prazo e fala, Rafa, daqui a 1 ano você tem que entregar o livro. Mas, Rafa, daqui a 2 semanas você consegue entregar um capítulo fechado?
Rafa, daqui a 2 dias você consegue entregar esse texto fechado? Você consegue entregar esse texto revisado? Você consegue? Consigo. E a editora me deu esse tempo, eles me deram liberdade para que eu pudesse expressar da forma como eu queria e prezando por uma qualidade absurda. Então eu quero deixar aqui o agradecimento para toda a equipe editorial, que foi muito foda, muito foda, muito foda. Trabalhar com vocês foi do caralho, mano. E eu acho que é por isso que o livro ele saiu com toda a qualidade que ele saiu. E eu quero deixar, assim, de verdade o agradecimento, cara. Não é porque a editora, eu não sou o tipo de pessoa que passa pano. Se não tivesse sido legal, eu só não teria comentado. E eu tô aqui comentando porque foi foda, tá ligado? Então, e assim, se você tem curiosidade, Etmos surgiu, na verdade, por uma conversa totalmente aleatória. A Rai do canal do Farol do Leocórnio. Inclusive, se você não conhece o canal do Farol do Leocórnio, por favor, irmão. A Rai é um dos maiores crânios de RPG que eu já conheci em toda a minha vida, velho. A mulher é foda. Vai conhecer o canal do Farol do Leocórnio. E eu tinha tido 2 contatos apenas com ela. E em um desses contatos eu mandei um texto pra ela ler, na verdade um ensaio. Puta, 40 mil palavras, acho, que era sobre RPG. E ela não tinha me respondido. E eu trombei com ela aleatoriamente no DOF, no Diversão Offline, no evento, em 2023. E aí lá no evento ela falou, pô, Rafa, eu não te dei a minha devolutiva sobre aquele texto que você me enviou, né, sobre aquele artigo. Ah, não deu. Não, tá, cara, papo vem, papo vai. Ela fala, Rafa, se você quer publicar ele, eu tô começando aqui uma editora e tal, sei lá. Pô, Rai, mas uma editora do quê? De livro, de RPG? Não, a gente tá estudando ainda, mas a gente quer mexer com RPG e tal, não sei o que lá. Pô, eu tenho um sistema. Ah, é mesmo? Me conta. Isso é história. E o resto é história. Tipo, Etmos surgiu realmente nessa aleatoriedade, tipo, de contatos, assim, saca? E o que eu quero dizer sobre isso, e aqui nesse caso, por que eu tô contando essa história? Não tanto pra você que tá me assistindo, mas mais pra mim mesmo, que se abra possibilidades, sabe? Abra-se a possibilidades futuras, abra-se a conhecer novas pessoas, porque isso é muito importante. Eu tô falando isso pra mim porque eu sou uma pessoa que eu tenho agorafobia, por exemplo. Eu tenho paura de multidões, eu não consigo lidar muito bem com multidões. E o evento, cara, multidão pra caralho o tempo inteiro. E eu não queria ir, mas por eu ter ido e por eu ter me aberto a conhecer outra pessoa e ter me aberto a poder ter esse papo, esse contato e me expor, de mandar o texto e de explicar o que estava na minha cabeça, que tudo isso pôde acontecer. Então, se isso que eu tô te falando, a você, espectador, faz algum sentido, que bom, fico feliz que faça, porque eu tô falando isso mais pra mim do que pra você nesse momento, mas se te faz algum sentido, fico feliz que te faça algum sentido. Eu não sei se tem mais alguma coisa que eu quero falar. Esse vídeo ele foi muito, tipo, só não explicando, não ensinando alguma coisa, mas só contando pra vocês Etmos e do processo e tal. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Eu espero que vocês joguem Etmos. Mais do que o livro venda pra caramba. Claro que a gente quer isso, mas o que eu mais quero é pessoas jogando. O que eu mais quero é pessoas vendo essa obra. E tem sido um processo muito interessante acompanhar isso tudo. Eu espero que vocês joguem, eu espero que vocês gostem. Se você quiser acompanhar uma campanha de RPG narrada em Etmos, você pode acompanhar a campanha Ausentes no canal A Távola Prods, que é justamente onde eu narro. Deve estar rolando ainda quando esse vídeo for ao ar, mas se já faz um tempo que esse vídeo foi ao ar e você está lançando depois, checa no canal do YouTube da Távola Prods, a campanha Ausentes. Eu deixo aqui os agradecimentos, claro, para todo mundo que assistiu, a todos os podcasts que receberam tanto a mim quanto a minha digníssima e tanto quanto a Balde Galáctico para poder falar sobre Etmos, a todo mundo que jogou, a todo mundo que comprou, e principalmente, na verdade, a todo mundo que me apoiou pra caralho nesse processo. E, gente, se não fosse meus amigos, sério, tipo, a galera da Távola, os meus amigos próximos, mano, isso não teria saído, velho. Então eu queria deixar um agradecimento do fundo do coração pra todo mundo. E Bru, editora, isso vale pra você também, porque a gente teve várias conversas sobre isso. E, bem, é isso, gente. Isso é Etmos, eu espero que vocês tenham gostado. Talvez eu faça outros vídeos aqui no canal falando sobre Etmos. Deixa aqui nos comentários o que mais vocês gostariam de falar. E daí depois disso tudo a gente volta com a programação normal do canal pra continuar falando e analisando narrativa, literatura e criação de mundo. Gente, beijo. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.